Olá, você, mais uma vez, obrigada pela sua sintonia aqui conosco na nossa Web TVO. Lembrando, mais uma vez, do nosso canal no YouTube. Você pode acessar, dar um linkzinho lá, acompanha a gente, também nas redes sociais e também aqui na nossa plataforma aqui na Web TVO, tá bom? Pode entrar em contato com o nosso departamento comercial também. O importante é você estar ligadinho conosco aqui na nossa Web TVO. Mais uma vez aqui na nossa salinha de entrevista, no nosso diálogo aberto, a gente traz mais informação importante para você. E nenhuma mais relevante do que essa. O lixo, a gente vai falar sobre resíduos sólidos. O nosso convidado de hoje, o superintendente do consórcio Consimares, Mimo Ravaiani. Prazer tê-lo conosco aqui, Mimo. É um prazer, né, eu estar aqui hoje. Está falando um pouquinho da questão da necessidade das pessoas entender o que é o lixo. Exatamente. Entre aspas, o que é o resíduo que a gente gera e o que acontece com isso. Então, eu tenho um prazer, eu trabalho num consórcio que tem, dos 7 municípios. Isso. São 7, né? 7, né? Então, 7. Sumaré faz parte, Hortolândia, Erias Falsos, Capivari, Nova Odessa, onde fica a sede, Santa Bárbara, e falta um. Falta um? Hortolândia. Hortolândia. Não, você falou Hortolândia. Então, são 7 municípios. Americana não faz Americana mais? Fez parte, mas se retirou no governo do Diego, ela pediu para sair. Uma pena, por né? uns probleminhas, mas é uma pena porque é uma cidade muito importante e comum. Inclusive, amanhã a gente vai estar no governo do estado discutindo um pouco as necessidades dos municípios aqui. E nada mais importante do que os resíduos sólidos, né? O assunto sobre ele, o lixo da cidade, é um assunto que rende muito e relevante, que muita gente não sabe. Eu não sei se todo mundo sabe quanto você gera por dia de resíduo ou de lixo domiciliar, vamos pensar. É muita coisa, hein? Então, a gente pensa que não, mas é muita coisa. Então, exatamente. Nós geramos a média de 1 quilo por dia. 1 quilo. Agora, você imagina 7 cidades, quantas toneladas? São mais de 700 toneladas. É 1 milhão de habitantes, 700 toneladas. A média nacional é 1 quilo por dia. A média do consórcio é quase 800 gramas. Nossa. Então, nós estamos abaixo da média, mas isso é bom. Sinal que a gente está fazendo alguma coisa que desvia do aterro a quantidade de resíduos ou de lixo que vai para o aterro. É verdade. E será que as pessoas conseguem, Mimo, fazer o descarte correto? Então, vamos lá. Eu acho que nós estamos evoluindo, porque é uma coisa que está se mostrando uma necessidade. Nós estamos numa região metropolitana. Aliás, o consórcio ele surge em 2009 por estar numa região metropolitana e os prefeitos da época entenderem que tinha necessidade de dar um destino correto nos resíduos, porque toda vez a população aumenta e a quantidade de resíduos vem aumentando ano a ano. E aí, quando surge o consórcio Consimares, para pensar um pouco no que fazer com esse lixo do dia a dia dos municípios. E esse consórcio foi ideia de alguns prefeitos? Sim, na época, ele começou uma discussão em 2007, para você ter ideia, esse consórcio, que foi, na época, era o prefeito de Sumaré, Baquim, de Hortolândia, Perugini, o Rodrigo de Montemor, o Eric de Americana e o não era o Mário, era o Adilson Maluf de Santa Bárbara. Aí começa a discussão desses municípios e aí depois em 2010, depois de fundado, entra Elias Falso Capivari, né? Mas o que acontece? Esses municípios, voltando no passado, começam a encerrar os aterros aterros municipal. Vai encerrando municipal e acaba indo para o particular. E os preços subiram muito, e os municípios despendendo desses valores. Aí começaram a pensar numa maneira de reduzir essa questão de lixo, aí que entra toda a história da reciclagem, da compostagem, do resíduo construção civil. Antes não tinha isso, então, né? Não tinha. Aí o consórcio, os prefeitos montam até 2008, que é montado dentro da Agência Metropolitana de Campinas, que é a GECAMP, né? Estuda os problemas metropolitanos, né? E os 7 municípios se unem, na época 6, se unem para poder fazer a gestão desses resíduos e pensar no que fazer com eles. E aí surge, e aí como iam para a eleição em 2008, eles esperam passar a eleição em 2008, a maioria ia para a reeleição, e ainda em 2009 começa, tanto é que nós somos fundados em 22 de janeiro de 2009.
E vale lembrar que não é só lixo doméstico, né? Não, a gente trabalha com todos os lixos urbanos, a gente fala, né? Aí tem construção civil. Construção civil, resíduo dos serviços da saúde, que tudo que passa pelo poder público. E aí tem os resíduos, que depois vem a Política Nacional, que era uma lei de 2010, que traz a questão da logística reversa. E o que é? Eu ia te perguntar isso. É porque às vezes a gente fala, e aí quem está nos assistindo fala, gente, mas eles estão falando grego. O que é logística reversa? Então, a Política Nacional, ela traz, falando o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz o que é a logística reversa. Seria a obrigação do importador, fabricante, comerciante e do cidadão dar corretamente o destino do seu produto após o final de sua vida útil. Que nem eu comprei uma TV. Certo. Essa TV eu não posso colocar no lixo comum, que a gente coloca, que é coletado porque vai para o aterro. Não, eu tenho que dar o destino. Então, o fabricante que fabricou a TV, ou aquele que comercializou, e o cidadão tem que dar o destino correto, levar num descarte. E esse lixo eletrônico ele volta para o fabricante para fazer novos produtos. Aí que é a história da economia circular. Ah, tá. Que aí entenderam? Então, mas é a obrigação deles fazer isso. Tá, mas eles não fazem isso. Então, tem que fazer. Então, se você... E aí a prefeitura, não sei, é de cidade para cidade, município para município. Mas, por exemplo, tem aquele cata-treco, né? Que a prefeitura passa catando tudo. Sofá, eletrodoméstico, pilha. E aí? Isso teria que ter um descarte correto. Sim, então vamos lá. Vamos voltar no eletroeletrônico, que é obrigação. Isso já existe uma cadeia. Então, se você tiver uma TV hoje, se você entrar no site do fabricante, ele vai te falar onde você tem que descartar. A pilha também faz isso, as lâmpadas fluorescentes, principalmente aquelas que têm mercúrio, as mais antigas, todas essas têm já onde descartar. Se você entrar no site, ele vai te dar a opção. Porque isso foi uma lei, né? Foi uma lei. Obrigou eles a fazer isso. Porque outro exemplo que se tem muito é o pneu. Certo. O pneu também, hoje, ele tem um destino correto. Então, as prefeituras acabam fazendo para diminuir o impacto, porque às vezes as pessoas descartam irregularmente isso. Então, você que está nos ouvindo, procure não descartar. Coloca o sofá na frente da tua casa, nem a televisão. Sofá e colchão já é outra dificuldade. Sofá e colchão é diferente. Esse eu coço a cabeça, porque... Essa é uma dificuldade. Ele vai ficar sem o resto dos cabelos. Já estou perdendo, mas assim, não vai dar tempo dele ficar branco, viu, né? Mas assim, o colchão a gente tem um estudo dentro do consórcio de cada 1.000 habitantes, cada 1.000 habitantes gera um sofá por mês. Então, Sumaré tem 300 mil habitantes aproximadamente. Então, são no mínimo 300 sofás que a prefeitura tem que pegar. Isso nós estamos fazendo uma briga junto com o Ministério Público e com os fabricantes e os comerciantes, porque tem um monte de empresas, não tem nada contra elas, mas elas gostam, troque seu colchão, troque seu sofá, troque... Mas buscar o velho, ela não quer vir, que é a obrigação dela. Então. Aí como é que faz? Então. E quando a prefeitura recolhe esse tipo de material... como é que fala? Logística reversa? Que é de logística reversa. Que é de logística reversa, esse material, ele leva para o descarte próprio. Sim, ela leva e, por exemplo, vamos falar do pneu. Quando a prefeitura recolhe, a associação das empresas de pneu, elas vêm buscar no município. O pneu vem buscar. Então, na verdade, a prefeitura, o serviço público recolhe para diminuir o impacto. Por exemplo, um pneu hoje jogado num terreno baldio, ele traz um monte de outras situações. Pensa no acúmulo de água, pensando nas doenças. Exatamente. Então, essa é uma situação. Então, o pneu é uma coisa. Colchão é uma outra situação. Agora, eletroeletrônicos hoje já tem um descarte muito bem elaborado. Aliás, uma boa lei, né? Uma boa lei. Porque... A gente fala que a Política Nacional era de 2010 e não é para falar nada, mas a gente ajudou a construir também, sabe? Porque nós fazíamos parte do consórcio
e era um governo que era ligado aos prefeitos da época aqui, nós participamos muito da Aí ele foi discussão. pressionado também, não foram? Não, mas nós ajudamos a Você construir a lei. pressionou, Nós você pressionou. ajudamos a Você construir a lei. pressionou, Mimo? Tem uma Você- parte boa, você- tem uma parte boa da lei. Tem partes boas da lei e ela traz traz a hierarquia, né? Que a gente fala. Primeiro é não gerar. Se você gerar, vamos separar, reciclar, reutilizar e só vai para o aterro que seria rejeito. E é aí que está a função do consórcio. A gente tenta tirar do lixo e diminuir o volume que vai para o aterro. Essa é a função. Então, as pessoas têm que pensar isso. Bom, se eu vou ter que mandar para o aterro ou colocar na minha sacola, no meu saco de lixo, lá na frente da minha casa, só o que é rejeito, o que eu posso reaproveitar? O plástico, Então, o isso que isopor, as latinhas. Latinhas quase não tem, quase. Mas porque ela tem os catadores, né? tem um valor econômico alto. Então, os catadores acabam Pegam. levando. Mas e aqueles resíduos comuns que são descartados? Então, hoje os plásticos, isopor, por incrível que pareça, tem reciclagem. Então, nós estamos criando rede de cooperativas dentro do consórcio. Não quero fazer crítica a governo nenhum, mas Sumaré, a cidade que eu moro, mas é a cidade que está mais atrasada nesse sentido. Meu Deus do céu. Os prefeitos que passaram no passado não tiveram visão para isso. E o consórcio tem projetos e projetos bons com parcerias boas. Convido todo mundo a conhecer a parceria que nós temos com a Ambipar, na cidade de Santa Bárbara. São 2 cooperativas, uma em Nova Odessa, e agora nós criamos uma cooperativa de 3 municípios, Montemor, Asfalto e Capivari. Devia cada município local ter um espaço grande, nós pegamos um local, são cidades que são muito próximas, criamos uma cooperativa lá. Então, É um case. e assim, essa cooperativa, ela pega o reciclado, gera emprego, renda e não contamina o meio ambiente. Esse material volta para a economia circular. Olha para você ver quanto benefício. Quanta coisa que tem que ser feita e que é tão fácil de resolver. Então, e por que toda essa burocracia? Política, questão da visão política. A gente teve várias oportunidades, então os prefeitos tiveram uma visão mais para essa área, os municípios andaram muito bem. Então, tem os casos de sucesso, que é o case, nós temos uma cooperativa, hoje, que é Juntos Somos Fortes, começou com nós lá em 2016, eles são uma referência nacional hoje. Mas Sumaré não tem nenhuma cooperativa? Tem uma que não era reconhecida pelo município. Agora, sim, o governo atual está reconhecendo ela. Nós estamos montando um projeto. Por exemplo, Sumaré é uma cidade de 300 mil habitantes que não tem um ecoponto. Não tem. Estamos criando. E já houve vários projetos para esse ecoponto no poder público e nunca saiu do papel, Mimo. E eu falo, a questão do ecoponto, porque, na verdade, ele dá a possibilidade de você descartar corretamente. Exatamente. Então, você cria isso, você tem que fazer o manejo correto dele, para não virar um lixão perto da casa das pessoas. Eu lembro Hortolândia, quando começou o primeiro ecoponto, ia criar num bairro lá, tiveram que fazer uma audiência pública. Eu participei, mas a prefeitura tem que fazer uma audiência pública com os moradores do bairro que não queriam o ecoponto. Hoje, todo mundo lá quer um ecoponto. Por quê? Eles são bonitos, organizados, limpos e a população usa. Exatamente. Porque o ecoponto, quem tem, você leva os recicláveis e o resíduo da construção civil. Esse resíduo da construção civil, você faz pequenas reformas, você leva lá e descarta corretamente. Não joga no terreno do vizinho, não joga na frente da casa dos outros. Então isso que é coisa melhor. E as pessoas usando isso se sentem bem. A gente fala, tem uma pesquisa que saiu na Folha, recente, que fala que as pessoas querem descartar. 70% da população querem descartar corretamente seu lixo. Aí só 20% sabe como, e só 18% dos municípios têm coleta seletiva. Então, agora, comentando aqui sobre esses ecopontos, olha, eu não sei se você conhece Jaguariúna. Conheço. Jaguariúna é um modelo para isso, cara. Os modelo que deveria ser copiado. Não, é assim, tem vários modelos, assim, eu falo, Hortolândia está indo para 3 ecopontos. Eles vão 13. 13. Olha que coisa. Nas minhas apresentações que eu faço por fora, que a gente vai fazer a apresentação do consórcio, em alguns lugares, eu falo que eu estou dando um exemplo. É uma cidade que mais ecoponto tem por habitante. E tem. Aí eu tive uma discussão a mina de Santo André, porque Santo André tem tanto. Mas qual a população de Santo André? É diferente. Ela é diferente. Então ela começa a entender. Mas por quê? O governo lá teve uma visão, se lembrar de se falar de Hortolândia um pouco mais do passado,
Hortolândia é uma cidade bagunçada. Hoje é uma cidade super organizada, Super organizada. bonita. E a gente lembrar que era um bairro de Sumaré, né? Não vou nem voltar. Vou voltar nesse... Nesse passo. Vamos seguir em frente, vamos falar das coisas boas. Siga lá, pelota. Mas, assim, a questão do ecoponto, fala assim, eu já tive a oportunidade de visitar outros países, na Europa, na América. Todos os lugares têm ecoponto. Tudo diferente. Todo lugar, né? mas lá tem o ecoponto, porque... E é até bonitinho, não é? Exatamente. Mas, assim, não é muito diferente do que a gente quer implementar aqui. Mas desde que as pessoas tenham educação e realmente usem. E o governo entenda que essa é uma ferramenta para fazer o manejo de resíduos. Mas aí você tem que ver que tudo começaria pela educação, né? Sim. Aliás, tudo se começa pela educação. Mas é assim, eu vejo meus filhos que já estão grandes, você sabe muito bem que a idade dos nossos filhos. Então, mas eles já tiveram uma educação diferente. Totalmente diferente. Às vezes eu estou no carro, assim, e você pega uma bala, alguma coisa. Mãe, onde você vai jogar esse papel? Você é cobrado. Você é cobrado. Mas isso é educação. Exatamente, já foram criados. E eu fui criada, você eu acho que também, né? Eu frequentava escola municipal, estadual. Não frequentava escola particular, não. Só que naquela época era tudo diferente. Tudo. Eu não sei por que ficou tão bagunçada a coisa. Nessa época, assim, a gente tinha toda essa regra, né? Tinha a regra também, que eu falo assim, se jogasse um chiclete no chão da escola da época... Vai buscar, vai grudar, vai pegar no pé. Isso. Então, tem toda uma ideia. Então, hoje... Eu acho que nós temos que aproveitar essas ferramentas da educação que nós temos, as redes sociais, é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, é muito importante. Exatamente, ainda mais hoje que tudo é pelas redes sociais, né, Mimo? Então, é a oportunidade, até agradeço o espaço, a gente está falando um pouquinho do consórcio, que às vezes a pessoa nem sabe o que é. Isso, por isso que eu te pedi para falar. O que é o Consimares? Porque tem muita gente que fala, eu não sei o que é isso. Então, juntou 7 municípios para pensar a questão do lixo. Nós trabalhamos com os estudos, temos belos estudos, desde a coisa mais simples, como é ecoponto, tratamento do resíduo da construção civil. Nós damos possibilidade para os municípios tratar, temos um equipamento para isso, temos do destino final, temos um projeto para aterro, se for necessário, mas eu acho que o aterro para a nossa região já não cabe mais. Temos um projeto para uma usina... Teve muito tempo, né? Já foi, hoje não cabe mais. Hoje nós temos um projeto de uma usina de tratamento térmico que gera energia através do lixo. Em Sumaré. Então, aqueles vídeos que vocês veem aí, que na Europa tem, que no Japão tem, que na China tem... Então, o nosso consórcio tem um projeto para isso, já temos licença da CETESB, que é um órgão técnico e muito rigoroso. Nós temos esse projeto hoje e só depende da vontade política dos prefeitos de querer colocar em pé. Aliás, tanta coisa depende da vontade política. Mas qual a função do consórcio? Nós não estamos pensando hoje, estamos pensando 10 anos na frente. Então, se pegar hoje e falar assim, o que eu vou fazer com o meu lixo? O consórcio tem o que fazer com o lixo, pode escrever. Se não sair daqui 10 anos, a hora que dá o colapso do lixo aqui na nossa região, que nós tiver que andar 400 quilômetros para levar o lixo nosso... Aí vai acordar. Aí vão acordar. Então, o consórcio teve estudo para isso. Se não saiu, foi porque alguns políticos, e não falo só de prefeitos, vereadores que estragaram o projeto. Isso. Quem está me ouvindo sabe que eu estou falando. Exatamente. Mas... E já foi votado isso uma vez, não foi? Já foi levado. O plano já não foi apresentado? Nós já fomos e temos licença da CETESB, que tecnicamente é viável. E aí eu falo mais, esse projeto que nós estamos fazendo, eu não sou defensor, pode ser que tenha outros projetos que melhor, mas me apresente e apresente para os prefeitos. São Paulo, pegando cópia do nosso projeto, está montando 3 usinas de tratamento. Uma já está em audiência pública. E eu converso com o Regula São Paulo, com o Mauro, que é que é um secretário da cidade de São Paulo, da Regula São Paulo, e ele fala exatamente que copiou muita coisa do nosso projeto. Então, São Paulo copiando um projeto nosso. Então, e Sumaré, mas o consórcio vão falar, eu não vou falar que é só Sumaré, tá? São 7 municípios. Então, fica gravado aqui. Então, vou guardar esse aqui, tá? Mas, assim, o que eu quero falar mais, fora esse projeto, eu acho que nós temos que aumentar o índice de reciclagem no país. Então, isso que eu ia te perguntar. Isso é mais importante. É possível? É possível. Nós temos que criar a questão. Primeiro, porque a gente fala que a gente criou o projeto de trás para frente. Primeiro, eu preciso ter aonde vou reciclar, o que eu vou fazer com a reciclagem.
Depois eu trabalho com a questão da coleta, e depois com a educação ambiental. Com a educação ambiental que eu falo, como a pessoa descartar. Então, primeiro tem que criar as cooperativas, que vão fazer triagem, que vão fazer isso, porque a lei federal ela fala que esse material não é para a indústria, é sim para dar condições para os catadores. Tanto é que a Política Nacional de Resíduos, ela cita 17 vezes a palavra catador. Então, e é possível identificar o grupo dos catadores? É possível. Tem que ter todo... Não sou eu que sou engenheiro que vou conseguir identificar tudo isso, mas eu tenho assistente social, psicólogo, tenho desenvolvimento econômico, todo mundo tem que participar. Quem cuida do lixo. Não é só a Secretaria de Meio Ambiente, porque todo mundo, a questão do meio ambiente é a Secretaria. Não. Você envolve, vamos falar, é um assunto que tem que ser discutido sistematicamente de várias secretarias. Isso, exatamente. E agora, a última que tem que trabalhar é a educação ambiental. A hora que está tudo pronto, você coloca isso, porque se eu começar a falar para as crianças, vão reciclar, ou para a família, vão reciclar, e o lixo for no mesmo caminhão que vai o lixo comum, você esquece o projeto. Então, nós temos que ter isso. Então, o importante é fazer essa reciclagem, e o lixo nosso, vamos falar, teoricamente, é um lixo rico, que dá para tirar muito material. A nossa região é uma região metropolitana, são pessoas que consomem mais do que, vamos falar de uma cidade que é uma cidade agrícola, que tem um número menor de reciclagem. Não, nós estamos numa região onde o volume de seco, de reciclável, vamos falar assim, o seco, que está a maior parte do reciclável, é muito interessante. E eu te falei do exemplo lá de Jaguariúna, porque a minha filha está fazendo faculdade lá, né? Você sabe, são amigas, nossos filhos são amigos. Mas, olha, eu vivo muito lá em Jaguariúna, fico lá, fico aqui, então eu vou sempre lá, ainda mais agora que ela já está fazendo plantão, né? Mas eu vejo que o lixo lá é reciclado. E lá não se pode jogar resíduos sólidos junto. Lá misturado não se joga. Tem o dia da semana que o reciclado é recolhido. De casa em casa, Mimo. De casa em casa. E o sólido, ele é descartado numa... Não é carreta. Container. Num container que tem em todas as quadras da cidade. Está lá, Prefeitura Municipal, nome do prefeito. E aí é o seguinte, você descarta lá cada quadra. Aí, uma vez por semana, o caminhão vai e coleta todo esse resíduo sólido. E uma vez por semana, o caminhão passa pegando os recicláveis. Os recicláveis, que eles dão um saco enorme para você colocar ali. Então, é isso que é interessante. Não é? É uma coleta mecanizada. Então, que eu falo que é uma tendência, porque às vezes tem municípios nossos que já estão colocando essa coleta mecanizada, que você coloca esse container e ele fica à disposição o tempo todo. Então, não é que nem nós hoje, aqui em algumas cidades, que você tem o dia certo para colocar e a hora certa para colocar o lixo. Não, você coloca lá. Então, isso é uma tendência mundial. Nos lugares do mundo, todos os países mais avançados é assim, você vai e coloca. O tempo todo ela fica lá. Somente uma vez por semana. E os recicláveis você coloca em outro local que é separado. O que é rejeito, o que seria o rejeito, e o que é reciclável. E quando... Fala uma coisa para a gente que é preocupante. Quando é identificado qualquer tipo de fragilidade, assim, fragilidade no sistema de limpeza urbana, como é que o consórcio age? Então, a gente age com a expertise e troca de experiência, sabe? Porque quando surgiu o consórcio, o que é mais interessante na época foi a troca de experiência entre as secretarias, né? Então, o consórcio hoje ele tem todo um estudo que, quando surge alguma situação, principalmente na coleta, que é mais sensível, que a população reclama, e vou falar para você que ela reclama às vezes. E a coleta em si, nos municípios, elas são bem feitas. Mas aparece reclamação. Mesmo assim? Mesmo assim. Quando vai aparecer a reclamação? Os meses de dezembro e janeiro, a gente tem todo o histórico, que são os meses que mais tem reclamação da coleta. E aí a gente começou a pesquisar por quê. Mas é muito simples. Nós levamos para o aterro você tem que entrar com o caminhão para descartar. E o caminhão acaba atrasando para voltar. Por quê? Dezembro e janeiro são os meses que mais geram resíduos, lixo.
Você pode ver que é festa, festa isso. É festa. E, além disso, é um consumo maior, que são presentes, férias, tudo. Tem um consumo maior, a gente consome mais e descarta mais resíduos. E você descartando somente o volume, e a época que chove mais, o índice, na nossa região o índice pluviométrico geralmente é alto, o caminhão demora para entrar, tem os feriados, e tudo isso acaba atrapalhando, e acaba atrasando a coleta. Aí onde aparecem as reclamações das coletas. Então, isso que a gente tenta preparar os municípios para colocar, olha, nesse período de festas, o caminhão vai ter coleta, não vai ter coleta, porque não é tão difícil a gente ficar 2, 3 dias com o resíduo, uma semana com o resíduo dentro de casa. Se você embalar ele direitinho, não tem problema. Mesmo o resíduo orgânico, que pode dar um pouco de cheiro, alguma coisa, você embalando hoje no saco, nós temos, não adianta você ficar querendo achar que a sacolinha de supermercado vai resolver. Não, ela ajuda, mas ela não resolve, mas você tem que ter uma embalagem melhor. Então, você pode ficar uma semana, você pode fazer esse teste. Isso aí é uma discussão que eu já fiz com várias pessoas, porque o pessoal reclama da questão da taxa ou tarifa do lixo, que é uma coisa que, se a gente for discutir aqui, a gente vai um dia. Mas que tem a política, o marco do saneamento, a política de saneamento fala que tem que se cobrar, e o marco do saneamento fala que as prefeituras têm que implementar a taxa do lixo. Mas eu tenho uma pessoa, porque eu pago mais, eu pago menos. Bom, eu moro no centro da cidade, eu tenho certeza, ela passa 5 vezes por semana o caminhão. Será que eu preciso passar 5 vezes por semana? Passa 3 vezes nos bairros. E na área rural, 1 vez por semana. Pô, será que se passar 1 vez por semana vai diminuir o custo da coleta? Então, temos que começar a pensar nisso. Eu quero pagar menos. Pô, então vamos remodelar isso, né? Eu vou cuidar do meu lixo. E as pessoas começam a entender. Aí só reclama, né? Então, porque não passa, porque o lixo... E por que eu estou pagando essa taxa aqui e o lixeiro não passa? Mas isso é uma obrigação. E porque, na verdade, eu cheguei a conhecer um município que não cobrava água e esgoto. Eu achei um absurdo. E agora estou achando um absurdo você não cobrar a taxa do lixo, que tem que se cobrar. Tem que se cobrar. É um serviço prestado. Certo. É um serviço prestado. Agora, vamos diminuir? Vamos sentar com a sociedade, discutir isso. É uma coisa. Agora, o que não é certo... O que não é certo é cobrar taxa aí de saneamento onde não se tem saneamento. Aí é diferente. É diferente. Onde tem, né? Onde tem que ser cobrado. A taxa do lixo é importante, porque, gente, é um serviço... E vou mais longe. A taxa, assim, estamos trabalhando nos municípios. Esse é um trabalho que o consórcio está fazendo com todos os municípios. Eu acho que daqui uns anos são os grandes geradores. Porque o que acontece? Aonde não tem uma divisão dos grandes geradores... Um supermercado, ou uma grande rede de supermercado, ou um shopping center, paga o mesmo que eu pago. Que o cidadão comum paga. É justo? Então, ele vai pagar porque ele gera, com isso eu baixo a taxa para o cidadão. Então, isso é uma coisa que deveria ser... Não, já é uma obrigação, só que os municípios têm medo de fazer, mas o consórcio está fazendo todo esse estudo e vai passar isso, porque o cidadão em si vai pagar mais barato. Então, isso era uma coisa boa para o cidadão comum, né, Sim. Nemo? Porque, poxa, não tem sentido pagar o mesmo tanto que um dono de supermercado, um shopping, né? Exatamente. Então, tem muita coisa que tinha que ser revista. Então, é uma coisa que a gente... uma experiência num município que implementou uma tarifa. Tá? E a tarifa ele cobrava de acordo com o consumo da água, você refletia na taxa do lixo. Uma grande rede de supermercado chegou, marcou uma reunião com eles, e eu fui participar. Falei, olha, como vocês estão fazendo o cálculo? Assim, assim, assim. Não, legal, Tony, parabéns, vocês estão certos. Só que a partir de amanhã, tal dia, tal mês, a partir do mês que vem, vocês não precisam coletar meu lixo, que eu vou contratar uma empresa particular. Beleza, fez a parte dele. Protocolou um papel, tal, parou de coletar. Aí essa tarifa, ela teve um questionamento judicial, tal, isso foi um pouco mais antigo, antes do novo marco de saneamento. Tiveram que voltar na taxa. Então, o supermercado voltou a pagar a mesma coisa que eu. Aí, quando perdeu na justiça lá, que voltou a pagar a mesma coisa do cidadão comum, o que essa rede de supermercado fez? Protocolou um papel, volto e recolher meu lixo. É justo isso? Não. Ele fez a conta dele, porque eu vou falar, é capitalismo, não tem nada contra. Mas, assim, ele pensou no lado dele. Antes eu pagava X,
eu vou pagar 10x agora, não compensa, chamar um particular, que eu pago 5x. Beleza. Aí, a hora que caiu a tarifa, não, para que eu vou voltar a pagar que eu pagava antes, que é a mesma coisa que um cidadão. Então, é coisa que eu não acho justo e não é justo com a população em si. E na discussão com uma pessoa que tem um grande comércio aqui, eu já comentei isso. Falei, olha, ele falou, não, mas você acha, a gente já paga tanta coisa. Eu falei, olha, eu pago R$200, o seu funcionário paga R$200, seu supermercado paga 200. Você vai pagar 1.000, o seu empregado vai pagar 100. Ele vai economizar 100. Ele vai gastar no seu supermercado mesmo para fazer a compra. Você vai ter. É uma roda gigante, né? Então... Na verdade, é isso. Agora, está aí a importância da influência do poder público, né, Mimo? O poder público que sabe usar as políticas públicas, né? Que a política de resíduos sólidos é uma política muito interessante, que não é a questão ambiental, social e econômico, tudo junto. É uma ferramenta que o município precisa muito. E não é só a secretaria, isso que eu falo. Não uma secretaria é só a Secretaria de Meio Ambiente. Você envolve todo... É toda uma secretaria. Olha, é meio ambiente, é educação, é saúde... Desenvolvimento econômico. Então, tem tanta coisa que, na verdade, cabe ao poder público vigiar tudo isso. Sim, cabe vigiar. E, infelizmente, Sumaré não está tendo isso, não. Bom, pelo menos, nós estamos montando um projeto que, junto com o Ministério Público, calma, que vocês vão... Calma, que nós estamos querendo ver logo esse projeto. Bom, você vai perder os cabelos, Mimo? Posso perder, mas eu acho que, enfim, Sumaré vai ter. Vai demorar um pouquinho, porque você tem que construir... Tem conversado com a administração? Sim, junto com o Ministério Público. Muito bom. A Concimares tem 16 anos, é uma adolescente. Adolescente, sofre, mas graças a Deus a gente tem alguns exemplos para o país, tá? Não vou falar. Até hoje eu recebi uma ligação de um amigo meu, ele falou, olha, eu tenho que fazer essa reportagem com você. Depois eu até passo acho que vai ser no Instagram, tá? Acho que 14 de agosto nós vamos fazer uma sobre regionalização, sobre os consórcios públicos a nível Brasil. Que bom. Ele é um influente que fala sobre... área de resíduos, né? E ele falou, Mimo, quero falar com vocês, quero falar... Então, a gente fica contente da pessoa lembrar da gente, né? Tem tantas pessoas muito boas nessa área que a gente convive. Mas você é um profissional e tanto. Não, a gente procura fazer o melhor, tá? E agora... Você já esteve à frente... O meu desafio é Sumaré, tá? Não, eu sei, mas você já esteve à frente da Secretaria de Meio Ambiente e sempre deixou isso muito bem claro, que não seria só a Secretaria de Meio Ambiente. Sim, trabalhei bastante e tenho muito orgulho do que eu fiz. Aqui. E eu das matérias que eu fiz lá. Então, criamos a lei municipal de meio ambiente, criamos licenciamento, foi entre as 10 cidades na época, as 10 primeiras cidades do estado a trazer o licenciamento. Isso. E vários prêmios recebemos, chegamos a ser município verde e azul, mas perdemos por 0,25 pontos. Tá vendo? Por causa de uma pessoa que descartou resíduo errado dentro do município, que fazia parte da administração. Mas tudo bem, isso faz parte. Isso passou. Mas assim... Pula essa parte. Mas assim, só a questão do licenciamento, que a gente hoje, a agilidade que tem nessa questão do licenciamento, contratamos funcionários concursados para isso, na época, junto com a administração, não foi só eu. E tenho orgulho de ser entre as 10 cidades primeiras do estado de São Paulo de fazer o licenciamento municipalizado. E você estava lá. Foi um desafio. E hoje continua, graças a Deus, continua. Isso é uma coisa que continua. Porque o que é bom, a gente tem que falar que continua. Continua porque o poder público em si, ele traz uma facilidade para as pessoas, para as empresas, para todo mundo. Então, isso foi uma coisa. Criamos o Fundo Meio Ambiente, que tem dinheiro hoje, está sendo aplicado em várias coisas ambientais do município, com o fundo que nós criamos na época. Muito bem, tá vendo? A minha produção já está ali, ó, descabelando, falando que eu passei do horário. Mas falar do lixo... Não, a gente vai... A gente vai longe. Quis falar de taxa... Então, agora só responde uma coisinha aqui para mim, Mimo. Aliás, deixa eu dar um recadinho para você que está nos assistindo. Você pode entrar em contato conosco e ser nosso parceiro aqui, tá bom? Na Web TVO. É você que é empresário, dono de comércio, né? Que está ouvindo aqui o superintendente falar sobre o lixo, tá aí a importância de tudo isso, pode entrar em contato conosco e colocar sua marquinha aqui para a gente estar falando de você, tá bom? A Web TVO, segue a gente aí. Mas deixa eu voltar aqui com você rapidinho antes de encerrar, só para falar uma coisa. Esse sonho da usina aí que você falou, ela poderia gerar energia? Ela vai gerar energia. É? Vai. Ai, que sonho. 20 mega
E é uma quantidade grande de energia. Dá para abastecer 50% das cidades. Com 300 mil habitantes? Das cidades. Do 1 milhão de habitantes que tem, nós conseguimos dar energia para 500 mil habitantes. Olha que maravilha. Há tanto benefício, com lixo, né? só para você ter que uma não ideia. Que não é estudado, que não é revisto, né? Então você aí do município que não é, né? Que Se quiser o projeto, a gente pode ajudar todo mundo aí. A gente tá aí, dá o recadinho ali e eu agradeço demais. Assim, a grande sacada, além é a questão da economia circular e humanizada. É isso que a gente prega no consórcio. Nós temos que reciclar nosso lixo quanto mais, não vou falar só da usina, da questão humanizada que eu falo, da possibilidade dos catadores serem regularizados, e tudo isso que a gente fizer volta para a economia circular. Deixamos de extrair da terra. Exatamente. Isso que é mais importante. Isso. Qualquer dúvida, qualquer interesse, né? E das cidades, assim, que os prefeitos, que o poder público possa acordar, né? E fazer parte aí do Consimares, porque é tão importante esse consórcio, né, Mimo? Gente, imagina a gente ter que andar aí metros e metros para descartar o lixo. Se eu vou andar quilômetros, assim, hoje a questão da pegada de carbono que a gente está falando hoje, imagina um caminhão saindo daqui de Sumaré andando 200 quilômetros para descartar um lixo, depois ele voltar a 200 quilômetros vazio. Então não existe lógica para isso. Então nós temos que ver possibilidades. Vai dar certo? Não sei, mas a obrigação do consórcio é fazer os estudos e os trabalhos. Está aqui os estudos do trabalho, que são de primeira linha, aprovada pela CETESB, que é um órgão super rigoroso. Se é aprovado pela CETESB. E a legislação nossa é mais severa da questão para aprovar esse tipo de empreendimento, mais severa do que a da União Europeia. Está vendo? Isso eu aprendi porque eu tive que estudar muito para isso. É isso aí. E cabe ao poder público ver isso, né? Estudar isso, acompanhar isso, fazer e a gente isso. fica porque, à disposição infelizmente, falta vontade política, né? E o consórcio está aí à disposição, não é isso mesmo? Estou à disposição, estão nas redes sociais do consórcio Consimares. Fico à disposição para qualquer pessoa, qualquer dúvida. E, se Deus quiser, alguns dias a gente vai voltar, vamos falar da coleta seletiva de Sumaré, do galpão de reciclagem, dos ecopontos. Nós vamos falar aqui de Sumaré, dos ecopontos. Vou trazer também o Ministério Público, que está muito colaborando com o município de Sumaré nessa relação. Nós estamos montando um projeto em conjunto. Isso, muito bem. Muito obrigada, querido. Obrigada pela sua participação. Um assunto de relevância, um assunto relevante que a gente queria tratar faz tempo. Vamos voltar a falar mais vezes. Vamos falar mais vezes. Nós vamos falar da inauguração dos ecopontos. Certo. Um abraço. Você vai ver o show que vai ser. Muito obrigada a você que esteve conosco, e eu volto logo mais com mais coisa boa para você.